Eu estou ministrando uma sequência de mensagens falando sobre o Deus do impossível. Estou ministrando uma sequência de mensagens falando sobre o Deus do impossível. E o texto base que nós temos usado está em Lucas capítulo 1, no versículo 37. Por favor, abra sua Bíblia comigo, ou ligue a sua Bíblia, né? Se você trouxe a sua Bíblia, acompanhe aqui na nossa tela, e você vai poder ler a Bíblia conosco também. A palavra de Deus diz assim: porque para Deus não há nada impossível. Vou repetir. Porque para Deus não há nada impossível. Curva a sua cabeça nesse momento, vamos orar? Senhor nosso Deus e Pai, é no nome de Jesus Cristo e na autoridade do Espírito Santo que nessa hora que vamos ministrar a Tua palavra, Senhor, que não seja eu, mas o Senhor através de mim a falar com essa igreja. Pai Santo, em nome de Jesus, aqui estão os Teus filhos. O Senhor morreu por eles. Senhor, alimenta eles com essa mensagem, que a Tua palavra alcance esses corações de uma maneira tal que eles saiam daqui restaurados, transformados, avivados, vivificados e, acima de tudo, desafiados a viverem os impossíveis. Em nome de Jesus, derrama sobre esta igreja uma unção de compreensão. Senhor, leva os nossos pensamentos agora cativos a Ti, Pai, em nome de Jesus, e que nós possamos estar, ó Deus, com os nossos corações quebrantados para receber o que o Senhor tem para falar conosco. Desde já te agradecemos porque sabemos que o Senhor é um Deus abençoador, ouviu a nossa oração e não negará este bem àqueles que estão te pedindo no nome de Jesus, e que a igreja do Senhor diga amém, amém. Amados, todos nós, dentro da nossa vida, temos uma pasta chamada pasta dos impossíveis, sabe? No arquivo que você tem aí na tua mente, num arquivo que você tem aí na tua mente, algumas coisas talvez para você seja algo impossível, né? E essas situações muitas vezes nos confrontam. Dia a dia nós somos confrontados com coisas, com situações que, humanamente falando, nós não temos a capacidade de resolver. E aí então, essa pasta do impossível, sei lá, pode ser um diagnóstico que o médico liberou, uma cura, não sei, um projeto que você está querendo realizar, você não tem recurso ou talvez conhecimento necessário para fazer com que a coisa aconteça. Uma dívida insolúvel, a dívida só aumenta e você não consegue diluir isso. Um filho que se desviou, um filho que possa estar desviado, um casamento que pode estar sob forte ataque, uma iminente separação. Talvez uma porta que você está buscando há muito tempo, já bateu várias vezes e ela não se abriu. Eu não sei. Mas de uma coisa eu sei: que para Deus nada é impossível. Para Deus nada é impossível. Esse texto que nós lemos, eu quero passar rapidamente sobre isso, porque nós já falamos no domingo passado, mas nós estamos com algumas pessoas novas aqui. Esse texto que nós lemos, o
contexto desse texto é exatamente o anjo do Senhor vem até Maria e anuncia que ela será a mãe do Salvador. O anjo do Senhor vem e anuncia a Maria, que ela seria mãe do Salvador. E amados, humanamente falando, ali haviam várias circunstâncias contrárias. Primeiro, Maria era noiva de José. E nessa época aqui, a noiva não poderia ter nenhum tipo de contato físico. Porque senão se ela fosse pega nessa situação, ela seria apedrejada. A lei de Moisés mandava apedrejar. E ela não teve contato físico. Então, o anjo do Senhor vem a ela e anuncia que ela será a mãe do Salvador. E ela diz como isso acontecerá. E o anjo fala: descerá sobre ti o Espírito Santo e o poder do Altíssimo te envolverá. Amados, aí está um grande segredo para nós. Aí está um grande segredo para as nossas vidas. Porque muitas vezes nós queremos ver os impossíveis de Deus acontecer do lado de fora. Eu quero falar para você que os impossíveis de Deus precisa acontecer primeiro dentro de você. Descerá sobre ti o Espírito Santo e o impossível de Deus começará a ser gerado dentro da sua vida. É dentro de você que o sobrenatural vai começar a acontecer. É de dentro para fora. Muitas vezes nós queremos ver as pessoas curadas, muitas vezes nós queremos ver problemas solucionados, problemas impossíveis, mas você precisa conceber o impossível primeiro dentro de você. O impossível não vai acontecer do lado de fora, se você não conceber isso primeiro dentro de você. Se você não entender que para Deus não existe nada impossível, os impossíveis vão continuar crescendo. Mas quando você conceber que diante das tuas incapacidades, diante das tuas impossibilidades, o Deus do impossível está nisso, então as impossibilidades se tornam possíveis em Deus. Eu posso ouvir um amém? As impossibilidades se tornam possíveis em Deus. Quando o anjo do Senhor aparece para Maria, ela tinha acabado de ganhar a notícia do impossível. De engravidar sem ter um contato físico com o homem. E a resposta foi uma só. Lucas 1,37. Para Deus não há nada impossível. Pergunta para o teu irmão: existe alguma coisa impossível na sua vida ainda hoje? Faça essa pergunta para ele: existe alguma coisa ainda impossível na sua vida hoje?
existe. Nós hoje estamos diante do Deus do impossível. Maria não precisava entender como. Ela precisava entender quem era Deus. Ei, ela não precisava entender como o milagre iria acontecer. Ela precisava entender quem era Deus. E muitas vezes os impossíveis não acontecem na nossa vida porque nós não conhecemos o Deus do impossível. Como que nós temos a capacidade de querer que o impossível aconteça na nossa vida, e só existe um ser em todo o universo que pode realizar o impossível, e nós não queremos ter comunhão com este Deus como nós deveríamos ter. Amados, está aqui, ó. A Isabel hoje está aqui. A Isabel sabe chegar lá no Fábio e falar assim: papai, pai, sabe, pedir daquele jeitinho. Papai, claro, intimidade. Vai eu chegar para o Fábio e falar: Fábio, qual é, meu irmão? Sai fora. Estou conhecendo o Fábio agora. Isabel não. Conhece Fábio. Sabe até o que ele gosta de ouvir. É ou não é? Sabe até o que gosta de ouvir o coração do pai. Na horinha o coração do pai derrete. Na hora. Isso é intimidade. Isso é conhecer a quem você pede. Isso é relacionamento. Nós queremos o impossível de Deus na nossa vida, e Ele pode fazer impossível, porque para Deus não existe nada impossível. O impossível está na nossa mente, o impossível está na nossa humanidade, o impossível está no natural. Deus é sobrenatural. O impossível está no natural. Deus é sobrenatural. Deus está acima do natural. Amados, eu estou vivendo hoje uma situação que eu olho e falo: isto é impossível para mim, mas não é impossível para Deus. Aquilo que eu vejo é natural, mas Deus está acima do natural. Ele é sobrenatural, e fazer o sobrenatural acontecer é com Deus mesmo. Fazer o sobrenatural acontecer na minha e na sua vida é com o Senhor. Mas é necessário que nós tenhamos um relacionamento íntimo com Ele. É necessário que nós venhamos a conhecer o caráter de Deus, o caráter do Deus impossível. O problema não é grande demais para o nosso Deus. O nosso Deus que é grande demais para esse problema. O nosso Deus que é tremendamente enorme contra esse problema. O impossível está na categoria humana. Porque para Deus existe só um sentimento: eu ainda não fiz. Porque a hora que Ele quiser, ninguém poderá impedir. Nem médico, nem laudo, nem sentença alguma. Quando Ele quer, ninguém pode impedir. Agindo, querendo Deus, quem impedirá? Aleluia! Querendo o Senhor, agindo Deus, quem pode impedir? Aleluia! Basta uma palavra para Ele chamar a existência aquilo que não existe. Basta um haja luz e houve luz. Haja luz
Deus declarou, a luz, pá, na hora, produza, a terra começou a produzir. Para Deus não existe impossível. Para Deus não existe impossível. Para Deus só existe ainda não fiz, mas Ele vai fazer. Nós vemos isso no relacionamento entre Abraão, Sara e Deus. Deus prometeu que ia fazer de Abraão pai de uma numerosa nação. Só que quando o filho da promessa nasceu, Isaac, Abraão já tinha 100 anos e Sara 90. Sara não acreditou naquilo. Sara riu daquela impossibilidade, porque ela já havia cessado até a regra das mulheres. Mas para Deus não existe impossíveis. Então Ele chamou a existência e entregou um filho a Abraão. Com 100 anos, Abraão foi pai. Para Deus não existe impossível, viu, pastor? Para Deus não existe impossível. Querendo Deus, quem impedirá? Querendo Deus, quem impedirá? Então, ó, para de fazer conta. Ei, para de fazer conta. Pare de medir. Para. Se Deus pode, e se Deus quiser, Ele vai fazer. O que você precisa é conhecer o caráter de Deus. Porque o nosso Deus, Ele é especialista em agir em cenários que não existem saída. Ele é especialista em agir em cenários. Sabe aquele cenário que você está conversando com a pessoa, aí você pergunta alguma coisa e a pessoa fala assim: ih, só Jesus. Ih, esse aí? Ih, só Jesus. Amado, se é só Jesus, está no lugar certo, na hora certa, está na posição correta. Porque se é só Jesus, Ele pode. Amém? Se esse aí é só Jesus, se esse aí é só Jesus, então está no lugar certo para o milagre acontecer. Porque Jesus é especialista nisso mesmo. Jesus é especialista nesse, que é só Ele. Jesus é especialista nisso. Quando você fala assim: olha, eu não tenho mais recurso. Eu já falei, eu já abracei, eu já beijei esse sapo até ele virar príncipe, ele não quer. Já fiz tudo isso, agora só Jesus. Então, é agora que o negócio vai acontecer. Quando o médico chega para você e fala assim: olha, isso aqui é o teu laudo. A medicina não pode fazer nada. Então é só Jesus? É. Então está no lugar certo para o milagre acontecer. Mas o que nós precisamos é nos relacionar com esse Deus. Nós precisamos conhecer o Senhor. Nós precisamos conhecer o Deus do impossível. Nós precisamos buscar. Porque quando o povo estava na frente de um mar vermelho, Ele fez um caminho para o povo passar. Não existia outra saída. Era só Deus. E quando era só Deus, Ele fez um caminho no meio do mar. E o povo passou com pés enxutos para o outro lado. Em João, no capítulo 11, Lázaro estava há 4 dias morto. Quando Jesus foi conversar com as irmãs Marta e Maria, Jesus queria ir até o local do túmulo. E as duas
falaram a mesma coisa: Senhor, já cheira mal, já tem 4 dias. Talvez existam coisas na sua vida que você não queira nem passar perto, porque cheira mal, já tem muito tempo. Você até já decretou a morte, sabe? Mas deixa eu te falar uma coisa. Se Deus tem um propósito nisso, e se você crê nele, tudo aquilo que está morto viverá. Tudo o que está morto pode viver. Porque para Deus não existe nada impossível. Todas as circunstâncias deste mundo querem abafar, querem fazer calar essa verdade, que é algo irrefutável. A verdade que Deus faz impossíveis é irrefutável. Nós vemos e lemos na Bíblia vários e vários milagres a respeito disso. Jesus ressuscitou só Lázaro? Não. Jesus ressuscitou a filha de Jairo. Jesus ressuscitou o menino de Naim, da viúva de Naim. Jesus ressuscitou várias pessoas. Coisas impossíveis Jesus pode fazer. Jesus pode fazer. E eu quero que nessa noite você comece a vasculhar a pasta do impossível na sua vida. Sabe, que você comece a vasculhar a pasta do impossível, que você comece a mexer nessa pasta do impossível, porque para Deus nada é impossível. Dá uma olhada nessa pasta aí, veja qual é o mar vermelho que você tem que passar. Qual é a sua dúvida? Qual é o morto que já está há mais de 4 dias aí na sua vida? Leve até Ele hoje. Ei, Deus te trouxe aqui para você levar isso para Ele hoje. Deus te trouxe aqui nessa noite para você apresentar para Ele isso hoje. Porque o especialista do impossível está nesta casa, nesta noite. Aleluia. Aleluia. O especialista em impossível está nessas casas. E a melhor parte disso tudo é que Ele não usa só gente capacitada. A melhor parte nisso tudo é que Deus não tem figurinha carimbada para realizar impossíveis. O impossível está à disposição. O Deus do impossível está à disposição para todo aquele que nele crê. O Deus do impossível está à disposição para todos nós. O Deus do impossível usa situações e pessoas improváveis. Situações e pessoas improváveis. Abra sua Bíblia, por favor. Já está aberto em Lucas 1, né? Vamos no versículo 26. Versículo 26. Diz assim a palavra do Senhor: no 6º mês, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galiléia chamada Nazaré, a uma virgem que estava comprometida a casar com um homem da casa de Davi,
cujo nome era José. A virgem se chamava Maria. E aproximando-se dela, o anjo disse: salve, agraciada, o Senhor está com você. Ela, porém, ao ouvir esta palavra, perturbou-se muito e pôs-se a pensar no que poderia significar esta saudação. Mas o anjo lhe disse: não tenha medo, Maria, porque você foi abençoada por Deus. Você ficará grávida e dará à luz um filho, a quem chamará pelo nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Então Maria disse ao anjo: como será isso, se eu nunca tive relações com homem algum? O anjo respondeu: o Espírito Santo virá sobre você, e o poder do Altíssimo a envolverá com a sua sombra. Por isso, também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. E Isabel, sua parenta, igualmente está grávida, apesar de sua idade avançada, sendo este já o 6º mês de gestação, para aquela que diziam ser estéril. Porque para Deus não há nada impossível. Então Maria disse: aqui está a serva do Senhor, que aconteça comigo conforme a sua palavra. Então o anjo foi embora. Deus não perguntou para Maria se ela tinha faculdade. Deus não perguntou para Maria se ela tinha pós-graduação. Deus não perguntou para Maria se ela tinha feito o cursinho preparatório. Deus perguntou para Maria se ela estava disponível para viver algo impossível. E é aí que está o grande problema de nós, de muitos de nós. Porque, amados, os impossíveis não são para ser compreendidos, eles são para ser vividos. Impossíveis não se compreende, não se discerne por razão. E para o impossível acontecer na sua vida, você não precisa ser capacitado, você precisa dizer: sim, eu quero. Quando o anjo do Senhor anunciou tudo aquilo para Maria, no versículo 38, ela disse: aqui está a sua serva, Senhor. Que aconteça comigo conforme a tua palavra. Só que aí, deixa eu te falar uma coisa. Quando ela fala isso para o Senhor, quando ela dá o ok para o Senhor, a barriga dela começa e José começa: ué, pensa. Quando ela diz: sim, Senhor, eu quero que isso aconteça comigo, eu quero que esse impossível, se o Senhor está me separando para isso, se o Senhor está querendo que eu viva isso, então eu digo sim. Mas, amados, haverão sinais, e os sinais trarão consequências, mas você precisa entender que o que está sendo gerado em você está vindo do Senhor. Amados, quer colocar a nossa mente perturbada, é o Senhor nos colocar diante de uma impossibilidade, que nós não podemos fazer absolutamente nada, e a nossa fé começa a ser afrontada, sim ou não? A nossa fé em Deus começa a ser afrontada. Poxa, mas por que isso está acontecendo comigo? Poxa, mas por que essa enfermidade veio me pegar agora? Poxa, mas por que essa porta de emprego se fechou? Nós começamos
de uma maneira racional, quantificar o negócio. Maria olhou para aquilo e falou assim: Senhor, isso é impossível. Sabe por quê? Porque eu sou virgem, eu não tive contato com homem nenhum. Mas se o Senhor me colocou diante desse impossível, é porque o Senhor quer glorificar o teu nome nisso. Então eu digo sim. Os teus impossíveis, os impossíveis na sua vida, não são para deixar você perturbado ou com medo, não. Os impossíveis na sua vida são para glorificar o nome do Senhor. Então tenha coragem de dizer: sim, Senhor, eis-me aqui, faz conforme está no teu coração. Eis-me aqui, Senhor, faz conforme está no teu coração. Eu tenho certeza que nessa noite existem muitas pessoas que estão aqui, que estão vivendo os seus impossíveis, e dizendo: pastor, eu não sei explicar, eu só sei que agora o impossível está chorando na minha mão, e está chorando na minha mão e não me deixa dormir. E você acha que está triste? Não, está feliz, porque quando olha, fala assim: Deus é milagroso mesmo. Aqui estava a impossibilidade, mas agora eu estou diante do milagre. Aqui estava a impossibilidade, mas agora eu estou vendo o milagre. Agora eu estou vendo. Se não aconteceu contigo ainda, vai acontecer. Se não aconteceu contigo ainda, vai acontecer, porque Deus está capacitando o teu coração para você começar a gerar dentro de você o impossível. Você precisa conceber dentro do teu coração primeiro o impossível, porque o que está sendo gerado no teu coração é do Espírito de Deus. O que está sendo gerado na sua vida é do Espírito Santo. É através do Espírito Santo. Deus escolhe Maria e realiza o impossível. Em Juízes, Deus pede para Gideão levantar 32 mil homens de guerra. E Deus reduziu esses homens a 300. E Gideão falou assim: agora você está de brincadeira comigo, Senhor. Agora que a gente vai sair para a guerra com 300. Ele falou assim: agora vocês estão no meu padrão. Porque com 32 mil, você ia se gloriar. Você ia achar que foi vocês que ganharam a guerra. Mas com 300, vocês vão ver que eu sou o Deus do impossível. Deixa eu te falar uma coisa, e recebe essa palavra no teu coração, para que você possa serenar o teu coração. Quando você perceber que Deus está tirando pessoas, que Deus está tirando, fechando portas, e você vai falar assim: ô Senhor, agora não vai acontecer mais. É nessa hora que Deus vai entrar e falar assim: agora que você vai ver como que eu faço. Agora você vai ver como que eu ajo. Você vai ver o meu agir nessa situação. Fala para o teu irmão: meu irmão, tranquiliza o teu coração. Fala para ele, porque talvez eu tenha falado, mas se você falar, ele vai escutar mais. Fala para ele: olha, tranquiliza o teu coração, porque é agora que você vai ver o agir de Deus. É nessa hora que você vai ver o agir de Deus. É quando tudo estiver dizendo não. É quando tudo estiver contrário. É quando todas as pessoas se afastarem de você. É nessa hora, é nesse momento que você vai ver o agir de Deus na sua vida. Você vai ver Deus agindo, você vai ver Deus tocando, você vai ver a mão poderosa de Deus em teu favor te guardando. Em nome, você pode aplaudir o Senhor. Aleluia!
Você pode estar se sentindo pequeno, você pode estar se sentindo incapacitado, você pode estar se sentindo sem recursos, mas o teu Deus está contigo, o teu Deus é com você. Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Esse é o último versículo do capítulo 28 de Mateus. Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Deus está contigo. Ainda que todas as portas estejam se fechando, ainda que as pessoas estejam te abandonando, ainda que os diagnósticos estejam trazendo uma realidade humana, natural, é nessa hora que o sobrenatural vai começar a agir na tua vida. É nessa hora que as coisas sobrenaturais vão começar a acontecer, porque milagre não se explica, milagre se vive. Milagre não se explica, milagre se vive. Então, em nome de Jesus, comece a gerar isso dentro do teu coração. Só que você precisa fazer igual a Maria fez. Faça comigo conforme o Senhor está dizendo. Faça comigo conforme o Senhor está dizendo. Faça comigo conforme a tua palavra. Deus quer que nós nos aproximemos dEle. Deus quer que nós tenhamos um relacionamento com Ele. E é nessa intimidade que nós vamos saber tocar no coração de Deus. É nessa intimidade que vai dar o start dos impossíveis na nossa vida. É através dessa intimidade. Para encerrar, como acessar o Deus do impossível? Encerrar, vocês sabem que tem mais uma hora, né? Tô brincando. Como acessar o Deus do impossível? Marcos capítulo 9, versículo 23. Marcos 9, 23. Vamos ver como acessar o Deus do impossível. Marcos 9, 23. Se o Senhor pode, tudo é possível ao que crê. Se o Senhor pode, tudo é possível ao que quer acessar o Deus do impossível. Comece a ativar a fé no teu coração. Comece a gerar fé no teu coração. Comece a gerar fé. Fé não é ausência de medo. Fé é decisão de confiar naquele que está ao nosso lado, apesar da nossa humanidade com medo. É confiar. Sabe o pai do menino que estava endemoniado? Jesus perguntou para ele: você crê? Ele falou: Senhor, eu creio, mas ajuda na minha incredulidade. Eu creio, mas me ajuda na minha incredulidade. Talvez você crê. E esta noite, esta palavra é a ajuda que Deus está te trazendo no meio dessa incredulidade, para que o impossível aconteça na sua vida. Essa situação não vai fazer você parar. Essa situação não vai fazer você retroceder. Nós estamos num tempo de avançar. Nós estamos num tempo de ir adiante. Nós estamos num tempo de crescimento. Nós estamos num tempo de expansão. Você não vai retroceder. Não tenha medo. Não tenha medo, você não vai retroceder. Você não vai retroceder. Mas se nesse momento você também está meio que sendo afrontado por essa situação, diga: Senhor, ajuda na minha incredulidade. Você está no lugar certo.
está no lugar certo. Filipenses 4:6. Um outro. Filipenses 4:6. Não fiquem preocupados com coisa alguma, mas em tudo sejam conhecidos diante de Deus os pedidos de vocês pela oração e pela súplica com ações de graça. Ei! Primeiro, você tem que ter fé. Segundo, você precisa orar. Você precisa orar. Em tudo sejam conhecidos diante de Deus as vossas petições. Ei, às vezes a gente ora errado. Deixa eu falar uma coisa para você. Deus não precisa que você informe para Ele do problema. Ele sabe que você está passando por isso. Às vezes a gente fica falando para Deus: Deus, ó, eu estou sentindo isso. Eu estou passando isso. Como se Deus estivesse aleatório, como se Ele não estivesse olhando para isso, como se Ele não soubesse. A gente fica desenhando para Deus, sabe? A gente acha que Deus precisa, a gente fica desenhando para Ele como é. A oração não é informar Deus do problema. A oração é convidar Ele para dentro deste problema. A oração é: Senhor, o problema é esse aqui, eu estou dentro dele, vem comigo. O problema é esse aqui, eu estou dentro dele, vem comigo. Porque, deixa eu te falar uma coisa, se você for desafiado a correr uma maratona, e você fala: Deus, eu estou nessa maratona, não espere de Deus uma medalha. Se você chegar para Deus e falar assim: Deus, eu estou dentro dessa maratona, Ele vai falar assim: toma aqui um Adidas Air para você correr esse negócio. Toma um tênis aqui. Eu vou te dar um tênis que vai te impulsionar. E às vezes a gente ora, às vezes a gente ora querendo que Deus nos condecore com uma medalha. O problema é esse. E agora, Senhor, faça. Eu vou orar, eu vou orar, eu vou orar, eu vou orar, porque quando eu oro, Tu te revelas a mim. Vou te buscar, vou te buscar, vou te buscar, vou te buscar, porque quando eu busco, Tu te revelas a mim. Não pense você que Ele vai correr a maratona por você, e no final quem vai receber a medalha é você. Não, Ele vai te dar um tênis. Ele vai te dar força física. Ele vai te dar poder e autoridade para dentro deste problema você vê o impossível acontecer. No início do problema você vai falar: eu não tinha capacidade alguma, mas no meio do problema descerá sobre ti o Espírito Santo e o poder do Altíssimo te envolverá e você vai chegar lá no final, porque o que está sendo gerado em você é do Senhor. O que está sendo gerado na sua vida é do Senhor. Vamos ficar de pé. Aleluia. Aleluia. Isso. Comece a orar, comece a buscar de Deus. Comece a dizer: Senhor,
Comece a mexer nessa pasta aí. Comece a mexer na pasta dos impossíveis. Comece a mexer aí na pasta dos impossíveis. Comece a mexer, comece a mexer. Comece a mexer na pasta dos impossíveis. Comece a mexer, feche os teus olhos. Sabe, talvez de coisas que você abandonou, porque isso te desanimou, te machucou. Nessa noite, o Espírito Santo quer começar a gerar dentro de você algo novo. Algo novo. O Espírito de Deus quer gerar dentro de você algo novo. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. E se você está aqui nessa noite dizendo: Senhor, eu quero que o Senhor comece a gerar dentro da minha vida. Eu quero que o Senhor comece a gerar dentro de mim aquilo que eu não posso, aquilo que eu não consigo, aquilo que eu não tenho perspectiva alguma. Eu quero começar a orar, eu quero começar a buscar, porque o Teu Espírito Santo vai se manifestar, o Teu Espírito Santo vai me capacitar, o Teu Espírito Santo vai me direcionar, o Teu Espírito Santo vai se revelar, o Teu Espírito Santo vai derramar sobre mim poder, autoridade, graça. Eu quero orar junto com você. Se você quer isso, que o Espírito Santo gere algo novo na sua vida, saia do seu lugar. Vem aqui, nós vamos orar juntos. Nós vamos orar juntos. Deus vai fazer algo novo. Deus vai preparar algo novo no seu coração. Venha, saia do seu lugar, pode sair já. Pode sair já. Saia do seu lugar, deixe o Senhor começar a fazer algo novo na sua vida. Deixe o Senhor agir no seu coração. Isso, aleluia. Mas saia crendo, saia desejando. Eu vou orar, eu vou orar, eu vou orar, eu vou orar, porque quando eu oro, Tu se revelas a mim. Eu vou orar, eu vou orar, eu vou orar, eu vou orar, porque quando eu oro, Tu se revelas a mim. Isso, então começa a orar. Começa a clamar. Eu vou orar, eu vou orar, eu vou orar, eu vou orar, porque quando eu oro, Tu se revelas a mim. Vou te buscar, 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 porque quando eu busco, Tu se revelas a mim. te buscar. Vou te buscar, vou te buscar, vou te buscar, vou te buscar, porque quando eu busco, Tu se revelas a mim. Sim, Senhor. Eu vou orar, eu vou orar, eu vou orar, eu vou orar, porque quando eu oro, Tu se revelas a mim. Eu vou orar, 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 porque quando eu oro, Tu se revelas a mim. Vou te buscar, 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 porque quando eu busco, Tu se revelas a mim. Isso, vem buscar, eu vou buscar. O Espírito Santo está gerando. Eu vou buscar, eu vou buscar, eu vou buscar. O Espírito Santo está gerando. Eu busco, Tu se revelas O Espírito Santo está gerando. Eu vou orar, eu
tu se revelas a mim. Vou te buscar, vou te buscar, vou te buscar, vou te buscar, porque quando eu busco, tu se revelas a mim. Eu vou orar, 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 porque quando eu oro, tu se revelas a mim. Eu vou orar, 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 porque quando eu oro, tu se revelas a mim. Eu vou buscar, 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 porque quando eu busco, tu se revelas a mim. Sim, Deus, eu vou clamar, eu vou clamar, eu vou clamar, eu vou clamar, porque quando eu clamo, tu se revelas a mim. Eu vou clamar, 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 porque quando eu clamo, tu se revelas a mim. Senhor, em nome de Jesus. Oh, rabacatarabarabasherebecandarama. Oh, rabacantarabassuyanderebecandarabashe. Descerá sobre ti o Espírito Santo. Descerá sobre ti o Espírito Santo. E o poder do Altíssimo vai te envolver. Aquilo que está sendo gerado em você agora. Aquilo que está sendo gerado em você agora. Deus está avalizando. O impossível está sendo realizado no teu coração agora. Comece a enxergar com os olhos da fé. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Os impossíveis dos homens são possíveis para Deus. Deus está fazendo agora no teu coração. Deus está chamando a existência aquilo que não existe. Deus está chamando a existência o que não existe. Oh, o que está sendo gerado em você do Espírito Santo, que está sendo gerado na tua vida do Espírito Santo. Sim, Deus, sim, Deus, vai gerando, vai gerando, vai gerando, vai gerando, vai gerando. Sim, Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. O Senhor está rasgando receitas, o Senhor está rasgando diagnósticos, o Senhor está anulando sentenças. Sim, Deus, porque os impossíveis dos homens são possíveis para Deus. O Senhor está fazendo na vida desses homens, dessas mulheres, desses jovens, desses adolescentes. O Senhor está fazendo na vida deles. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, porque os impossíveis se tornarão possíveis. Muito obrigado, porque já já, no meio dessa igreja,
nós vamos ter uma avalanche de testemunhos. Uma avalanche de testemunhos de cura, de libertação, de milagres, sinais, prodígios, maravilhas. Então faz, Espírito Santo, para a glória do teu nome, em nome de Jesus, em nome de Jesus. A igreja do Senhor diga amém. A igreja do Senhor diga amém. Eu vou orar, eu vou orar. Eu vou orar, eu vou orar, eu vou orar, eu vou orar, porque quando eu oro, tu te revelas a mim. Eu vou orar, 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 porque quando eu oro, tu te revelas a mim. Vou te buscar. Vou te buscar, vou te buscar, vou te buscar, vou te buscar, porque quando eu busco, tu te revelas a mim. Diga, eu vou te buscar. Vou te buscar, vou te buscar, vou te buscar, vou te buscar, porque quando eu busco, tu te revelas a mim. Eu vou clamar, 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 porque quando eu clamo, tu se revelas a mim. eu vou clamar, 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 porque quando eu clamo, tu se revelas.